Pai do Senhor, pessoal, mais uma aula aqui do curso de presbítero, né? Discipulado e integração. Lembrando a vocês, além de responder as atividades que eu estou colocando na plataforma, essa é a penúltima aula, né? Então nós teremos mais uma aula para finalizar o curso e aí já é a prova, né? Então que vocês fiquem atentos para não perderem aí, até para que vocês passem de ano e não percam aí esse período mesmo com esse problema todo, mas que vocês possam aí estar sendo abençoados através do curso e consiga o objetivo do qual Deus colocou no coração de vocês, que eu acredito, tá? Então Deus abençoe. Vamos lá. Nossa aula de hoje é o líder, sua vida espiritual. Essa é a nossa aula de hoje. Começando, quais as qualificações básicas do líder? Então, existe, né? Todos nós sabemos que existem algumas qualificações básicas de todo líder, principalmente um líder espiritual. Existem algumas qualificações que nós devemos aí colocar como importantes, né, nesse caso, para que ele possa ter de fato essa autoridade para estar liderando, estar ensinando, né? Estar à frente de um grupo. Nesse caso aqui, que é um líder espiritual do IT, né? Que vai estar à frente aí de um grupo, evangelizando, pregando, trazendo uma palavra, ensinando. Então, tem algumas qualificações, né? Primeira coisa de tudo é que ele deve primeiramente ser batizado, né? Se ele não for batizado, acaba que ele já perde um pouco aquela autoridade de ser líder do grupo, porque ele não é batizado. Primeira coisa que é necessário é ele ser batizado na sua igreja, né? Ser um membro de fato, não membro só de nome, mas um membro mesmo, realmente, de fato, né? Ser um membro. Então essa é a primeira qualificação. A segunda é ser fiel a Deus e a sua palavra. Isso também é importante para o líder do ID, né? Que ele precisa ser batizado e também ser fiel à palavra de Deus. De que forma que a gente vai saber se essa pessoa é ou não fiel à palavra de Deus ou não? Simples, né? Simples. Ele é convertido realmente? Aquelas práticas, talvez se ele já foi do mundo, as práticas anteriores, ele abandonou, ele deixou tudo isso para trás? Ele é uma nova criatura, ele já foi ou está sendo transformado pelo Espírito Santo, passando por aquele processo de transformação, de mudança, pelo Espírito Santo. Ele já passou por isso, ou está passando por isso, né? Ele tem um Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, essas são algumas das qualificações, né? Por exemplo, ele também é fiel ao seu ministério e à sua família, porque às vezes a pessoa quer ser líder, né? Quer ser um líder de um grupo da igreja, às vezes ele quer pregar, às vezes ele quer ministrar, mas às vezes ele não é fiel à sua fé, né? À sua família. E uma das coisas principais para o cristão é estar em comunhão com a sua família, né? É fazer a vontade de Deus dentro da sua família, ensinar os seus filhos, ter uma boa relação com a sua esposa, né? Com seus vizinhos, com os outros seus familiares, com irmãos, pai, mãe, primos. Então isso tudo é importante para o candidato ou para o líder espiritual. Nesse caso aqui a gente fala espiritual, né? Espiritual porque ele vai espiritualmente conduzir um grupo mediante a palavra de Deus. Então nós falamos líder espiritual, né? Então ele é fiel à sua família, é fiel ao seu ministério. Tudo aquilo que é necessário para ele fazer no seu ministério, ele faz. Ele cumpre esse objetivo, ele faz a vontade de Deus com relação ao seu trabalho dentro da sua comunidade, da sua igreja, ou ele deixa alguma coisa a desejar, ou ele não faz nada dentro da sua igreja, ou é somente um membro nominal, na verdade ele não faz nada, né? Tudo isso deve ser observado quando a pessoa for levada a ser um líder, né? Quando a gente olha para Jesus,
quando a gente olha para Jesus, a vida ministerial de Cristo, a gente vê que Jesus, de algumas vezes, Jesus mandou que os discípulos fizessem alguma coisa, né? Mandou que os discípulos saíssem para evangelizar, que pregassem a palavra de Deus, mas em especial, antes de tudo isso, antes de Jesus mandar, antes de Jesus pregar ou ensinar, ele fazia aquilo que ele pedia ou ensinava ou ordenava que os seus discípulos, os seus apóstolos fizessem. Antes que ele desse uma ordem ou um mandamento, ele já cumpria, né? E isso aqui é importante nessa questão da fidelidade no ministério, se realmente a pessoa é fiel ao seu ministério, se ele está disposto a pagar esse preço, né? A fazer a vontade de Deus, a estar ali convicto do seu trabalho, da sua função, dentro da obra de Deus, ali que foi proposto para que ele faça, né? Outra coisa, ele deve ser instruído dentro da palavra de Deus. Isso é uma outra coisa importante que ele deve ter também, porque ele precisa ser instruído dentro da palavra de Deus. Não é simplesmente chegar e ficar falando coisas da cabeça, não. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Da palavra de Deus que nós tiramos os ensinamentos que passamos para a igreja e que, na verdade, conduzimos a nossa própria vida, a nossa família, dentro da palavra de Deus. Não é um livro de escola pública ou um livro de autoajuda, não é isso, né? Onde nós conduzimos as nossas vidas é de dentro da palavra de Deus. É de dentro da palavra que nós tiramos, né, os ensinamentos cristãos, os ensinamentos de Cristo, alguns ensinamentos que foram dados a Paulo, e ele repassou isso para a igreja. Outros apóstolos também escreveram no Antigo Testamento, de dentro da Bíblia que nós tiramos esses ensinamentos, através da Bíblia que nós conhecemos realmente a Deus, sabemos quem é Deus, temos essa comunhão, conseguimos sentir a presença dele. É através desses ensinamentos bíblicos que nós conseguimos entender quem realmente é Deus e quem realmente foi um inspirador, né? Assim como nós dizemos, da palavra de Deus. É justamente daí, né? E uma das coisas também que o líder precisa ser hospitaleiro, né? A hospitalidade é muito importante. Você vai ter pessoas que você vai liderar, que vai estar ali debaixo da unção que será dada a você, né? Então, às vezes chega uma pessoa e precisa da sua ajuda, você precisa ser hospitaleiro com alguém, e você realmente precisa fazer esse trabalho, né, de estar ali auxiliando, ajudando, confortando uma pessoa aqui, outra ali, porque esse é o trabalho do obreiro, esse é o trabalho do líder, né? Primeiramente, antes de o líder pedir para alguém fazer, antes ele tem que fazer. O exemplo que nós líderes damos não é simplesmente com palavras, é com ações. Nós convencemos as pessoas a fazer aquilo que nós dizemos quando nós mesmos fazemos aquilo que dizemos, né? Assim mesmo como Jesus. Jesus não pediu nada a ninguém para que alguém fizesse sem que antes ele mesmo não tivesse feito. Mas muito pelo contrário, Jesus fazia aquilo que ele pedia, ordenava para que as outras pessoas fizessem, né? E isso é importante. Quais as funções e responsabilidade do líder, né? Nós vamos falar aqui as funções. Primeiro, função exclusiva do líder: preparar um ou mais líderes em treinamento para multiplicar. Sabe quando que nós vamos realmente saber se o nosso trabalho está realmente dando frutos? Quando o nosso trabalho é multiplicado. Quando o nosso trabalho é multiplicado, a gente vai entender que realmente ele está dando frutos. E uma coisa importante, e começou até com Jesus. Jesus, ele sabia que ele iria ser crucificado, e sabia também que após ele ser crucificado, ele ressuscitar e ia voltar para os céus. Ele sabia disso. Mas tem um autor, e eu não estou lembrado aqui qual é o autor, que o líder inútil, ele não treina ninguém para substituir ele. Esse é o líder inútil. Mas o líder realmente que é um líder sábio, um líder que olha para o futuro, a primeira coisa que ele faz é treinar pessoas para qualquer ocasião, qualquer circunstância possa substituí-lo. Esse é o líder eficaz,
né? Aquele líder que realmente olha para a obra, né? Sempre tem alguém ali, um sucessor, que possa continuar, ou em qualquer momento que ele não possa estar ali, que vá desempenhar aquele trabalho dele. Monitorar o nível de satisfação dos seus liderados e do anfitrião. Isso também é importante, né? Você conversar ali com a pessoa e saber a opinião dela sobre o trabalho que você está fazendo, né? Perguntar: como é que você está achando o trabalho que está sendo feito aqui? Você está gostando do trabalho? Né? Porque se a pessoa estiver gostando, ele vai multiplicar, ele vai continuar. Então isso é importante, o líder está ali sempre fazendo esse monitoramento ali em relação aos seus liderados. Comunicar ao seu coordenador qualquer eventualidade, qualquer coisa que fuja da regra, que sai da sua alçada, que você não consiga resolver, ou até mesmo um problema que às vezes você resolveu, às vezes teve dificuldade ou não, mas que você deve passar para o seu líder, né? Para aquela pessoa que está ali acima de você, o seu coordenador, para que ele possa estar a par do que está acontecendo ou não. Né? Se não está acontecendo nada, não precisa falar nada, mas se aconteceu, se está acontecendo, o seu coordenador precisa saber sobre aquilo que você está passando. Lembrar, ligar ou até promover o aniversário dos membros do grupo. Né? Então, o líder, ele precisa saber, quando alguém chega no seu grupo, uma das coisas principais que você tem que fazer, saber o nome, a data de nascimento e onde a pessoa mora. 3 coisas que você precisa saber a respeito dos seus liderados: data de nascimento, saber onde mora e o nome. São as 3 coisas que você precisa saber. Essa data de nascimento é justamente para quando chegar o aniversário da pessoa, vocês cantarem um parabéns, sabe? Isso vai fazer com que a pessoa se sinta importante para vocês, para o grupo. Ela vai se sentir importante para esse grupo, né? Através dessa importância que você vai dar para essa pessoa, né? Para essa pessoa que faz parte do seu grupo. Então, essa importância que será dada através dos aniversários, dos parabéns que serão contados, é de suma importância para um líder, né, desse grupo do ID, saber, conhecer, saber o nome das pessoas, onde mora, data de nascimento. Isso é muito importante. Outorgar responsabilidade para participantes do ID. Mais uma vez usando o exemplo de Cristo. Jesus, ele poderia ter feito tudo. Ele tinha capacidade para fazer isso. Mas ele treinava pessoas, né? Delegava responsabilidade para pessoas, né? Justamente porque você não precisa fazer tudo sozinho, porque você vai se cansar. E outra, voltando àquele primeiro ponto, você delegando responsabilidade, mesmo assim delegando responsabilidade, você já está treinando pessoas para um dia assumir o seu lugar ou multiplicar o grupo. Então, delegar responsabilidades. Isso também é de suma importância. Instruir secretários, se for necessário, porque o secretário justamente vai organizar a questão da data de nascimento, endereço das pessoas, né? Então, o secretário precisa ter um secretário no seu grupo, né? Que vai ali tomar conta dessa parte, vai fazer uma lista com todos os membros do seu grupo, data de nascimento, endereço, né? E isso é importante, né? Porque fica uma coisa atualizada, né? E você também não vai ficar à toa. Se precisar ir atrás de alguém, número de telefone também é importante. Precisar falar com alguém, tem um secretário lá que tem todas as informações de todas as pessoas que fazem parte do seu grupo. Preencher e entregar relatórios na data estipulada. No começo do curso, eu falei para vocês que esse grupo do ID, ele presta conta, às vezes, de 6 em 6 meses, ou às vezes mesmo o próprio coordenador fala que você vai apresentar os relatórios sempre no final do ano, né? Mas esses relatórios, eles precisam ser apresentados, né? Eles precisam ser apresentados para que o líder ou coordenador saiba o que está acontecendo. Até para que ele possa te ajudar, se o grupo não está fluindo, ele pode te ajudar também, né, em alguma situação, te ajudar, às vezes, em um problema que ocorreu. Então, isso é de suma importância também, né?
instruir uma professora de crianças para completar a estrutura. Uma coisa importante que até mesmo das nossas igrejas, muitas igrejas têm deixado isso a desejar, às vezes assim, temos ali o grupo de escola dominical, às vezes temos os dos jovens e os das crianças nós pegamos em qualquer salinha e jogamos todo mundo lá e está tudo bem. Mas isso é errado. Sabe quem que vai ser os crentes de amanhã? São essas crianças. Que às vezes nós desprezamos elas dentro da igreja, colocamos elas para brincar, não ensinamos. E isso é importante, ter uma professora para tomar conta das crianças, ensinar desde pequenininho quem é Jesus, quem é Deus, e a criança ela vai crescendo com aquilo na cabeça, né, com esses ensinamentos. Então isso também é importante o líder do grupo visualizar e fazer um trabalho que também se estenda até essas crianças e aos adolescentes. Planejar uma reunião com antecedência, também é importante. Nunca faça algo em cima da hora. Planeje antes. As coisas, quando são planejadas, elas são muito mais importantes do que feito em cima da hora. Foca sempre nos objetivos principais do ID. Por exemplo, integrar, discipular e evangelizar, trabalhar e incentivar os componentes do seu grupo para que alcance esses objetivos. Qual que é o principal objetivo do ID? Integrar as pessoas que farão parte, discipular elas posteriormente e também dentro desse discipular, ou pode ser primeiro, o evangelizar. Né? Então esses são os 3 pilares do ID. Nós podemos falar aqui primeiramente, evangelizar, integrar e discipular. São os 3 pilares do ID que precisa ser observado por todos os líderes desses grupos. Continuando, estar presente na reunião mensal de líderes todo sábado do mês, né? Para saber o que está acontecendo. Às vezes, em um grupo foi implantada uma coisa e às vezes aquilo pode funcionar também no seu. Então, dentro dessa reunião, será feito ali, discutido o que realmente está acontecendo. Orientar os membros do grupo a frequentar os cultos na igreja. Isso também é importante. Através dessa frequência dos membros do seu grupo, nos cultos na igreja, eles vão estar mais integrados, se relacionar com as outras pessoas, conhecer o seu pastor, os obreiros, e assim por diante. E também fora os ensinamentos que serão dados ali na sua igreja, né? Isso é importante também, você colocar isso aqui como uma meta também. Direcionar e acompanhar os novos convertidos ao discipulado, também é importante. Por que o novo cristão, ou a pessoa que está sendo discipulada, por que é importante ela participar da EBD? Porque justamente a Escola Bíblica Dominical é um estudo, e ali é abordado vários assuntos que são importantes para o novo convertido ter em mente e começar a praticar, entender como que acontecem as coisas. 4. Responsabilidades podem e devem ser compartilhadas. Primeiro, a organização de reunião, o preenchimento do relatório, né? Também isso deve ser compartilhado. O convite de pessoas não crentes para a reunião também pode ser. A compra e o preparo do lanche, uma coisa importante, né? Se tiver um lanche ali, principalmente depois da reunião, também é importante também. É um momento de comunhão, né, que nós falamos, um momento de comunhão. Muito importante também. A organização do local para a realização da reunião. Não, sempre onde você vai fazer uma reunião, organize primeiro. Não deixe tudo bagunçado, parece assim que as coisas estão tudo largadas. Sabe, organize as coisas antes de fazer uma reunião, sabe, para que os membros eles vejam que realmente as coisas são organizadas, não são tudo assim de qualquer jeito, não, são organizadas. Isso também é importante também. Organização, o cuidado para que o local fique organizado, limpo após a reunião também deve ser importante. Isso para que o líder esteja sempre observando essas questões sobre
a reunião. Depois que termina, não deixe tudo bagunçado, organize tudinho, gente, para que fique uma coisa mais bonita, né? Mais organizada. E, por exemplo, Deus é um Deus de limpeza, Deus não é um Deus de sujeira, de bagunça, não. Deus é um Deus de limpeza. Você tem um lugar onde vai ser frequentado pessoas frequentarão esse lugar, vai ser um lugar ali que você vai ser destinado, que você vai ensinar pessoas ali presencialmente. Organize esse lugar, para que as pessoas tenham uma boa impressão do que elas estão vendo. Isso é importante, né? Principalmente para nós que somos cristãos e pregamos aí falando de limpeza, de uma vida saudável, uma vida sem pecados, sem erros, né? Então, principalmente para nós, vamos colocar isso em prática mesmo e fazer a obra de Deus conforme Deus ele pede que nós façamos. Pessoal, lembrem-se que a próxima aula nossa já é a penúltima, aí já vem a prova, né? Então fiquem aí atentos a essas datas, que mais uma aula, na outra é a prova, e a prova vai estar lá na plataforma. Prestem bastante atenção sobre isso, para que vocês não percam e não fiquem desatualizados com relação à nossa prova. Fiquem com Deus e até a próxima aula.